Hey you, we are here again. How are you doing today? Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom estar com vocês aqui de novo. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo certinho aí? O clima tá bom? Tá tudo favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Lembra dessa aqui? Tá tranquilo? Tá favorável? Ó, com a ajuda de Kézia que nos traduz, Billy e Dalila lá na produção Fantásticos, eu inicio mais uma... Tá aqui, Dalila, pra tu. Opa! A gente inicia mais uma aula aqui no Educa Recife, tá? Venho falar para o pessoal do 7º ano sobre as question words. O que são as question words? São palavras que nós usamos para quê? Em que situação que eu uso? Quando é que eu boto? Quando é que eu pego? Quando é que eu não pego? Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Vem cá, vem aprender junto. Olha elas aí. Essas são as question words. How, why, who, when, what. Ainda tinha whose, ainda tinha outras, tá? E daqui de how, eu tenho várias outras aqui, porque são as definições, as nuances que how pode me trazer, tá bom? Então, quando eu olhar para isso, eu sempre tenho ideia de pensamento de pergunta, tá? Ó, como, quem, quando, o que, por quê, tá? Cada uma delas traz a sua diferença. Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente vai olhar para cá e vai saber em cada momento o que é que eu vou usar. Vamos ver aqui uma situação hipotética. Alguém pergunta assim, que horas são? Né? E eu olho no reloginho e eu fui olhar. Olha que engraçado, eu olhei para a mão, Billy, que não tem um relógio. Que horas são? Que horas são, professor? Seu relógio não está aqui. Ai, Jesus Cristo. Que horas são? E aí eu estou perguntando horas no geral, né? Mas imagina eu perguntar, por que horas são? Oxê, por que horas são? Não se faz essa pergunta não. Se faz que horas são, então. Mas que horas são aqui para você, está bem contextualizado, está bem intuitivo, né? Você já sabe que é assim que fala. Contudo, no inglês, se você trocar uma dessas palavras, pode dar numa frase que não existe. Então, por isso, eu trago para você esse tema, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa entender junto a necessidade existencial que é aprender as question words, os pronomes interrogativos, as palavras que nós usamos para perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Did you know? Você sabia? Eu gosto aqui nas minhas aulas, tá, pessoal? Um momento você sabia de ser. Você sabia? As question words são palavras interrogativas utilizadas para se obter respostas mais específicas. Elas costumam ser colocadas antes dos verbos auxiliares ou dos verbos modais. Nós costumamos nos referir a elas também como WH words ou WH questions, pois na maioria das question words inicia com WH, por exemplo, who, que é quem, ou what, que é o que. Você percebe que o W e H nesses dois aqui estão bem maiúsculos, né? A minha ideia foi trazer assim mesmo, para a gente poder fazer algo legal. Então vamos lá. Eu trouxe todas elas numa estrutura de a gente entender quais são as double words. Aqui no seu lado esquerdo vai estar todas as nuances, tá? What, which, where, todas elas vão aparecer sempre aqui no lado esquerdo. Aqui no meio vai aparecer sempre a função. E essa função você vai saber para que eu vou usar a coisa. Porque são 7, 8, né? Então, de repente, eu não sei quando é que eu vou usar uma, quando eu uso outra, eu vou trazer a função de todas para você. E aqui do ladinho, eu vou trazer um exemplo. Tá bom? Tá combinado assim? Acho que é o suficiente. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou trazer para você é o what. E o what é muito importante, muito fácil de aprender, porque eu sempre vou lembrar daquela palavrinha, aquela expressãozinha em inglês que é What is your name? What is your name? Que significa qual é o seu nome? Repete comigo aí em casa, você. What is your name? Qual é o seu nome? Então aqui eu trago para você What is your address? Qual é o seu endereço? A ideia, a função dessa question word
é solicitar para alguém repetir ou para alguém confirmar, alguém dizer. Por favor, está ali num lugar e alguém vai dizer o nome. Por exemplo, semana passada eu tive que fazer um teste de Covid. Eu fiquei um pouquinho com febre, as costas ficaram doendo e dava algum sintoma. Eu fui fazer o teste do Covid. E aí eu coloquei lá meu nome num lugar que depois que eu esperasse o tempo certo, alguém viria me dizer se o meu teste deu positivo ou negativo. E aí alguém vai e confirma, né, meu nome, né? Alguém estava lá e diz o meu nome, tenta dizer, e aí quando eu chego, fala assim, confirme seu nome, por favor. E eu digo, meu nome é Rony Monteiro. E ela pegou o papelzinho e disse assim, ó, seu teste deu negativo, graças a Deus eu não tive Covid, era só um cansaço mesmo, tá? Da rotina muito acelerada, né? Então, ela solicitou que eu repetisse ou confirmasse ali o que aconteceu. Ou às vezes solicitam uma informação, diga seu nome, por favor. What is your name? Qual é o seu nome? What is your address? Onde é que você mora? Tá? Então, tá aqui uma frase. What? I can hear you. O quê? Eu não consigo te ouvir. You did what? Você fez isso? Tá bom? Então, aqui é só uma ideia para a gente poder puxar a palavra what, que significa o quê. Eu também tenho o what for. What for é uma ideia de trabalhar a razão. É como se estivesse perguntando o porquê. Tem quase um valor de why, mas não é bem assim. Então, ou melhor, é bem assim. What did you do that? Olha, por que você fez isso? O que? Você fez isso? What did you do that for? Você fez isso por quê? Você fez isso para quê? Qual era a tua razão? O que te levou a agir assim? Então, what for vem trazer uma ideia de perguntar o porquê, querendo saber a razão, certo? When vai dar sempre uma ideia de tempo. When did he arrive? Quando ele chegou? Sempre uma ideia de tempo, tá certo? Então, eu preciso saber e controlar o tempo, eu trago o when. O where já é uma outra situação. Eu queria que você aí em casa prestasse bem atenção aqui comigo. O where é um advérbio de lugar. Eu só posso usar advérbio de lugar numa situação de lugar. Se não tiver lugar aí na coisa, eu não posso usar o where. Deixa eu te contar algo que acontece com bastante frequência. Quando alguém quer dizer algo assim para alguém e alguém falhou, e, por exemplo, a sua mãe pode chegar para você e dizer assim, tá vendo, Davi? Isso aconteceu porque você não me dá ouvidos, onde se você ouvisse aquilo que eu lhe digo, você não quebraria a cara agora, você não se machucaria. Mas ela usou onde você não se machucaria. Por acaso aí tem alguma situação de lugar? Não tem. Então o que é que a mamãe tinha que falar? Perdão. O que é que a mamãe tinha que falar? Tá vendo, Davi? Isso aconteceu porque você não me ouviu. No qual, se você me der ouvidos, se você ouvir o que eu digo, em que se você prestar atenção em mim, então eu posso trocar esse onde aí por em que, por no qual, então por a qual, mas eu não posso dizer onde se não tiver situação de lugar. A professora Mili, Viviane e Adriana podem falar sobre isso melhor do que eu, embora eu também seja um letrado, sei o que eu estou falando, certo? Não usa o onde em situação que não é para usar, tá bom? Então vamos lá. Where do you work? Where do they work? Onde é que eles trabalham? Eles quem? Billy, Dalila e Kézia, eles trabalham aqui no Educar Recife, tá bom? Então, solicita a posição ou lugar onde ali, ó, que alguém está trabalhando. O which vai me dar duas opções sempre. O which significa o que também, igual ao what, lá no começo da frase. Porém, o which, ele vai me dar duas opções. Perceba comigo aqui. Solicitando escolhas específicas. Which color do you prefer? Blue or yellow? Qual cor você prefere? Azul ou amarelo? E aí eu dou duas opções para as pessoas responderem, certo? Eu dou uma opção aqui e dou outra opção acolá, imaginando que será suficiente para a gente poder fazer as aplicações possíveis, tá bom? Então vamos lá. Detalhe,
Se por acaso eu perguntar sobre as mãos, você só tem duas mãos. Então, se eu pergunto assim, which your favorite hand? Qual é a sua mão favorita? E não te der o detalhe da direita ou da esquerda, por acaso existe outra mão que não seria a direita ou a esquerda? Então, algumas coisas no inglês ficam subentendido. E assim, professor, mas aqui está errado, porque não disse which ou what, mas não me deu duas opções. Não, aí é a certa. E você que precisa deduzir um pouquinho mais. Mas vem comigo que isso vai dar certo, tá bom? Vamos lá agora. Who está perguntando por uma pessoa. Aqui já vem um pronome pessoal, tá? Aqui já vem o sujeito da minha oração. Who closed the window? Um calor danado aqui e alguém foi e fechou a janela. Como é que pode isso? Eu trabalho aqui no ar-condicionado, seria tão irritante quanto alguém desligar o ar-condicionado e eu estar começando a dar aula suando igual uma tampa de uma chaleira. Então, olha, who closed the window? Carlos closed the window. Quem fechou a janela? Carlos fechou a janela. Por que eu disse Carlos aqui? Porque o pronome quem, que é who, ele tem que vir, ele exige a ideia de um sujeito. Algum sujeito foi lá e fechou essa janela e eu fiquei aqui no calor. E esse sujeito foi o Carlos, tá bom? Só para lembrar aqui a vocês, eu catucar mesmo, para poder provocar. Carlos não sou eu e nem você, eu estou falando do sujeito da oração. Se fosse pronomes do caso reto aqui, Carlos seria referente a he, ele, tá bom? Então vamos lá, uma outra frase. Ou melhor, um complemento. Carlos é a resposta desejada, porque Carlos é o sujeito dessa oração, tá bom? Então vamos passar, vamos adiantar. Nós já vimos aqui alguns, né? O what, o which, nós vimos o what for, nós vimos o when, nós vimos o where e agora nós estamos vendo o who. Daqui a pouco a gente vai chegar no nicho que o how nos traz, tá bom? How é cheio de nichos e a gente vai prestar atenção direitinho nele para poder chegar. Whom vai me perguntar a ideia de objeto. O foco da minha frase não é mais o sujeito, e sim o predicado, tá bom? Perguntando por uma pessoa que é o objeto, que é o complemento da oração. Então, whom did he see? Quem viu Carlos? Então, a ideia lá atrás, né? Ele viu Carlos, he saw Carlos, tá? Ele viu Carlos. Nesse caso, Carlos, que é a resposta desejada, é o complemento, tá? Aqui o foco não é no sujeito, é no predicado. Simples assim. Eita, que isso não pode acontecer da casa de ninguém, mas de vez em quando acontece, né? E aí, ó, alguém ficou furioso aqui agora, ó lá. Pegou o telefone para ligar, porque quando abriu a porta do banheiro, tinha lá um estandarte pendurado de alguém. Nossa, mas não pode. Queridos, isso não pode acontecer, não é? Então, olha aí. Olha a frase. Whose panties are these? De quem são essa calcinha? O quê? Quem nunca esqueceu uma peça assim no banheiro? Atire a primeira pedra. E eu não posso atirar, porque também já esqueci um dia. Hoje não esqueço mais, mas eu, você, nós, vós, eles, todo mundo já esqueceu. Até a moça de Libras está rindo aqui com essa história. Ou a bebê dela esquece, ou ela já esqueceu também. Não pode. Não bota a Kezinha numa situação delicada. Perdão, Kezinha, mas já aconteceu com todo mundo isso aqui, né, gente? Então, aqui é bom que você aprenda como é que é calcinha em inglês, ó. Panties, tá bom? E a pessoa está bem chateada. Olha esse aqui agora. Esse é o why. Olha o meu amigão lá como é que tá, ó. Why did you that? Por que você fez isso? E ele tá ali pensativo, ó, querendo saber o que aconteceu. Olha a cara dele. Puxa, por quê? Qual é a razão que isso aconteceu, gente? Né? E aí vem trazer para a gente poder prestar mais atenção. E também nós temos o why don't. Why don't significa uma sugestão, tá? Exemplo. Você chegou num lugar ou melhor, a sua turma nova, né, alguns meses atrás, você chegou aí na sua escola e tem uns coleguinhas lá, e você sentou ou na primeira ou na última cadeira e fica lá quietinho, assim, não fala com ninguém,
e aí alguém chega e toda aula você vai, toca o intervalo, você não sai, fica lá quietinho na sua, parece que não quer incomodar. Aí a tia chega e fala assim, ó, why don't you talk to them? Por que você não fala com eles? Ó, vai lá, fala com eles, faz amiguinhos. Se junta ali com eles, vai comer junto, divide teu lanche, brinca com eles. Interage, meu. Ó, vai lá, brinca. Faz esse why don't vem trazendo uma sugestão. Ó, tia, mas eu acho que ele não gosta de mim. Por que não? Why don't? Por que ele não gosta de mim? Gosta sim. Para com isso, vai dar a mão aqui, vamos lá brincar. Ó, a coleguinha chegou aqui para brincar junto. E você vai e começa a interagir, tá bom? Próximo. O why. Então, o why ele vem trazer... o why don't, aquele lá, isso. Esse aqui era o próximo, que era o why. O why ele vem fazer só a pergunta mesmo. Ele quer saber a razão, mas é a ideia de a gente puxar e... why did you do that? Por que você fez isso? Eu quero uma explicação, tá? Então, vem trazer sempre a ideia. O why ele quer... Tem gente que faz o why demais, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? E por que de novo? Ai, para de tanto por quê. Existem uns limites, tá bom? E agora, gente, eu quero entrar para vocês nos nichos que é o how, tá? WH questions, WH words, vem trazendo aqui, ó. Tira aqui, Billy, para eles verem. Foca aqui em mim um pouquinho. Ó, WH words, o how é a única que só trabalha com um H. Todos os outros têm WH, WH, WH. Percebeu isso aqui? Ainda está faltando aqui o where, que é onde, e o which, que é qual, com o sentido de o whose também, né? Está faltando alguns aqui. Mas agora a gente vai estudar os nichos de how, porque how também tem suas nuances. How, a princípio, só pergunta como, só quer saber o modo que a coisa foi feita. A única coisa que how quer a princípio é isso daí, tá? How does this work? Como é esse trabalho? Como é que funciona? How was your class? Como foi tua aula? Então está perguntando o modo, está perguntando a condição. E aí, how was your class? Sua aula foi boa ou foi ruim? Tu gostou da aula que tu deu? Tu gostou da aula que tu assistiu? Né? Então vai perguntando assim mais ou menos a ideia de condição de qualidade, tá certo? O how sozinho traz essa ideia. Agora a gente vai ver o how acompanhado de um bocado de gente. Preste atenção que vai dar certo aqui, tá certo? Então vamos lá. A princípio, o how destrinchado, somente ele a partir de agora. Vamos lá. How é eu não sei se você está vendo legal aí. É o how mais adjetivo ou advérbio vai trabalhar. Se for adjetivo, vai trabalhar características. E se for advérbio, vai trabalhar circunstâncias, né? Perguntando por extensões ou por graus. Vamos lá ver como é que isso funciona? Vamos lá. É sobre o how que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, o primeiro é how far. Tá vendo que a menina tá aqui com roupa de academia? A roupa é dela, né? Mas usa na academia. Essa roupa daqui, ó. E aí essa menina, ela vai, de repente, chamaram ela para fazer aqui uma caminhada, né? E aí, ó, no inglês se perguntaria, how far? Quão distante? How far is Boston from New York? Qual a distância de Boston para Nova York? Perdão, outra vez. Qual a distância de Boston para Nova York? E aqui vai dizer, por acaso você já andou aqui e sabe a distância de Recife para Olinda? Como é que eu transformo essa frase? How far is Recife from Olinda? Tudo que eu vou fazer é reaproveitar a estrutura e trocar o Boston por Recife e o Olinda por New York, tá bom? Você pode fazer isso também em relação aos bairros. How far is Arruda from João de Barros? Eu pego essas duas aqui. Espinheiro, por exemplo, né? Eu passo por elas todas para chegar aqui. Eu venho de Bibiribe, então pego ali Fundão, aí passo por o Mercado de Água Fria, aí depois passo pela Encruzilhada, Espinheiro, João de Barros. Eu passo essas coisinhas, estou aprendendo aqui. Devagar que eu estou aprendendo esse negócio. Daqui a pouco vai dar certo, tá bom? É saber pelos nomes, né? Reconhecer a rua eu sei, mas o nome é que dá um pouquinho de problema.
Lá na frente tem um cruzamento da Agamenon. Tô virando já tão recifense como a minha identidade diz que eu sou. Porque eu nasci aqui, mas eu moro lá em Paudalho. Então, ó, distância. How far vai mostrar a distância. E aqui você pode fazer essa brincadeira entre os seus bairros. Você pode trocar Madalena com Rua da Aurora, Rua da Moeda, com Rosa e Silva. Vai lá botando as distâncias de um para o outro e de repente até calcula para ver quanto é que dá mesmo, tá bom? Agora, how long? Quanto tempo? Aqui um beijão para minha amiga Vanessa de sustentabilidade, tá certo? How long vem nos mostrar o seguinte. Quanto tempo? How long will take it? Quanto tempo durará? E aqui eu trago para você uma garrafa PET, uma garrafa de plástico, que se jogada na nossa natureza, ó, quanto tempo que vai durar? 500 years, 500 anos para poder se acabar, tá bom? Machucando a mãe natureza ali. Então, aproveita aí os lugares de reciclagem, de repente passa aí alguém na frente da sua casa e com um carro ali tentando reciclar. Não te custa muito juntar um saco das garrafas de refrigerante, de óleo que você junta em casa, até dos detergentes, né, do que for, e guardar para essa pessoa quando passar, ele levar para o lugar certo. Ele te faz o favor de levar para o lugar certo e tirar esse entulho que está dentro da tua casa, né? Então é útil, é agradável, não te dá muito trabalho e vai ajudar a natureza em si, porque quando eu digo how long, eu penso logo no tempo que os nossos objetos duram para poder se acabar na natureza, beleza? Agora um que é bem comum aqui quando a gente fala de how, é a diferença de how many e how much. E alguns alunos confundem isso daqui, how many e how much. Eu, na verdade, não sei por que confundem, porque não há muito o que confundir. Mas como quem diz assim, o senhor é professor, eu confundo porque eu sou aluno, então vamos lá para que não haja mais confusão. Toda vez que eu venho trazer how many, eu venho com a ideia de algo que é contável, quantidade. Por exemplo, a sua casa tem 15 gatinhos. E aí eu vou perguntar, how many cats are in your home? Quantos gatos existem na sua casa? Quantos gatos tem na sua casa? E aí você vai me responder, there are 15 cats in my home. Existem 15 gatos na sua casa. Não, isso já é quase meu Deus do céu, quanto gatinho, né? Mas aí os devotos de São Francisco de Assis estão cuidando aí para ajudar os animais. Então, a ideia de contável, de quantidade. Por exemplo, aqui, ó. How many bikes are there? Quantas bicicletas existem ali? Eu estou vendo duas. O rapaz e a moça, cada um na sua bicicleta, não é? Então, contável. Eu podia dizer aqui 2, 3, 4, tantas bicicletas quanto houvessem nessa imagem, tá bom? Agora, para aquilo que não é contável ou para aquilo que é singular, por exemplo, quão profundo é o seu amor? Quanto amor você tem por mim? Isso não se pesa, isso não se diz em valores, não é? Então isso é incontável. Mas também eu posso trabalhar com vocês a ideia de que how much, how many é plural, bicicletas, e how much é singular. Então vamos lá a ideia de uma frase aqui. Tá vendo que a senhora está lá na livraria e na hora do caixa, né? Na hora de passar aqui, ó, o leitor de código de barras, ela faz a pergunta. How much is this book? Quanto custa este livro? How much is this book? Quanto custa este livro, tá bom? Então aqui é a ideia de quantidade para quanto, para substantivos incontáveis, o amor, por exemplo, a fome, todos esses são substantivos abstratos. Eu não pego, eu não encosto, eu também não conto. Eu posso contar a quantidade de passadores que tem na minha mão, de celulares que tem no estúdio, de câmeras também, de botões que o Billy mexe ali, mas não posso perguntar a quantidade de sede que alguém possa estar sentindo, né? Então, para aquilo que é abstrato, eu geralmente vou usar how much, e para aquilo que é singular também eu vou usar how much. Para aquilo que é físico e que tem grandes quantidades, eu vou usar how many, beleza? Vamos lá, passou essa dúvida aí? How old agora? How old are you? Quão velho você é? Mas, professor, que pergunta mais indiscreta.
Por que pergunta quão velho? Aqui é bem ofensivo, né? Eu pergunto ali uma menina, eu vou fazer a chamada e eu olho para uma menina que eu acho que não devia estar naquela sala, devia estar numa sala ou mais para baixo ou mais para cima. A ideia de que ela ou é oitavo e devia estar em sétimo ou em nono, de repente. E aí eu faço a pergunta: ô menina, quantos anos você tem? E ela olha para mim e faz: oxe, professor, isso se pergunta a mulher? Não. Eu disse: mas menina, você é tão jovem, pare com isso. Diga a sua idade. Olha, hoje as senhoras estão tendo orgulho. A minha mãe tem 59. Quando alguém pergunta a minha mãe a idade dela, ela balança os cabelos assim, ó. Eu tenho 59, ó. Tô aqui nos trinques. Tô aqui inteirona. Né? Então, para de bobagem, você que é mais nova. E no inglês tem isso, tá? Vai perguntando quão velho você é. Não pergunta no pé da letra, como seria? Qual é a sua idade? How is your age? Age para idade, idade de era, né? Idade média, né? Idade nova era, por aí assim. Age aí seria era em si, né? Mas se eu perguntar quantos anos você tem, how old are you? Eu posso me perguntar, how old I am? Ou melhor, how old am I? Quão velho eu sou? Porque a cada dia, isso usa até para a Liz, que é minha filha, 1 ano e 5 meses. Cada dia ela fica mais velha um pouquinho. Então, é assim que se pergunta em inglês, tá? E agora vamos ao exercício, porque a nossa aula já está acabando. Whose house is this? Você prestou atenção sobre o que significa whose? Lá no comecinho da aula eu falei para vocês, tá bom? Whose significa a ideia de posse, tá certo? Então, quando eu pergunto whose house is this, eu estou perguntando de quem é esta casa, que, por sinal, não sei se Kézia concorda comigo, muito bonita, não é, Kézia? Olha para aqui um minutinho só, não é legal? Ó, a menina concordou comigo aqui, então eu tenho bom gosto. Vamos lá agora. In which city does he live? Em qual cidade ele vive? E aqui eu trago para vocês a ideia de 2 cidades. Podia ser Recife e Olinda aqui, tá? E aqui abaixo eu poderia te dizer que cidade, which city does he live? Mas eu já trouxe 2 imagens, né? Já temos 2 imagens aqui, você pode observar que são 2 cidades diferentes. Então, em que cidade ele vive, né? Você escolhe aí uma ou outra, ou então mesmo você diz. E agora em relação aos nossos rios aqui em Recife, olha que legal. Which is the longest river in the Recife? The Beberibe or Capibaribe? Eu, na prática, não saberia qual dos 2 rios são os mais longos, né? Ou melhor, está perguntando aqui o mais longo de todos, né? Está nem comparando mais, quer saber já qual é a resolução. Esse daqui é o rio Capibaribe, ó. Esse daqui é o rio Beberibe. Porém, o rio Capibaribe molha e abastece também a minha cidade lá, Pau d'Alho, a 46 quilômetros daqui. Então, eu acho que a resposta já está dada, né? O rio Capibaribe é o mais longo de todos. E uma outra pergunta, what's the weather like today? Qual é o clima de hoje? Como está o tempo hoje? A previsão do tempo hoje? Como é que está? Em que clima nós estamos? Em primeiro lugar, nós temos, na prática, 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas aqui não é muito assim, né? Calor, quentura, mormaço e um verão pegando fogo aqui. Nem quando chove fica frio esse negócio. Mas a gente pode dizer em que clima nós estamos hoje, né? Em que período nós estamos hoje. E aí, a gente pode dizer que primavera, spring, outono, que aqui é o mês onde as folhas vão cair, tá? Às vezes, quando eles não colocam outono com as frutas, eles colocam o mês que as folhas vão cair. Nós temos o inverno lá com a neve, que é o winter, e nós temos depois a primavera, verão, outono e inverno, né? Então, para finalizar, a última pergunta nossa, how old are you? Quão velho você é, quanto a idade que você tem. Tarefinha de casa, faça 10 frases em inglês usando as WH questions, usando cada uma dessas palavras interrogativas que a gente viu aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. Thanks for being with me. Obrigado por estar comigo. See you around. Vejo você por aí. Fui!